Olá, bom dia. Odontologia em Destaque de hoje conversa com o Dr. Múcio Porto, ele é cirurgião plástico. Abordaremos temas ligados não só à cirurgia plástica, como à odontologia estética. Estamos de volta hoje conversando com o Dr. Múcio Porto. Ele é especialista em cirurgia plástica pela Escola do Professor Ivo Pitangui. Bom dia, professor Múcio Porto. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Bom dia, Wesley. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder participar com vocês desse programa. Dr. Múcio Porto, já vem de longa data essa parceria entre a cirurgia plástica e o cirurgião dentista, na verdade, o cirurgião bucomaxilofacial. Nós sabemos que em alguns tratamentos há uma necessidade de ter uma inter-relação, né, entre a cirurgia plástica e a odontologia, né? Principalmente em pacientes que sofreram traumas ou pacientes com problemas crâniofaciais. Qual seria a sua visão dessa relação, da importância desse atendimento conjunto do cirurgião plástico e também do cirurgião dentista? Olha, Wesley, eu acho o seguinte, hoje a gente vive a era da globalização e essa globalização, ela se estende inclusive à profissão, quer dizer, as relações profissionais, hoje em dia elas estão cada vez mais necessárias e mais definidas. Na história da cirurgia, de um modo geral, a gente percebe que o cirurgião dentista, ele foi se definindo no século XVIII, principalmente, na mesma velocidade que o cirurgião de cabeça e pescoço foi se definindo também. E hoje em dia há um resgate dessa relação pela complexidade dos tratamentos que são feitos e pela relação intrínseca que tem a área que o cirurgião plástico trabalha e que o cirurgião dentista também trabalha. E como você falou, é uma coisa clássica, né? Como nas cirurgias crâniofaciais, nas patologias, no trauma, nos tumores, nas reconstruções de um modo geral. E talvez a participação mais clássica dessa combinação é nas cirurgias das correções das malformações congênitas, né? Na fissura lábio-palatina e tudo. Então, eu sou de uma escola em que há um grupo multidisciplinar de trabalho. Se você tem um paciente fissurado, ele precisa de uma orientação e de um tratamento ortodôntico na arcada, quer dizer, uma reparação da junção da arcada dentária, antes até, em alguns casos, de você reparar o lábio, e mesmo do palato também. Então, essa é uma parceria antiga, necessária, e que cada vez mais se define como atual, porque o cirurgião plástico ele não tem o conhecimento que o cirurgião dentista tem, e vice-versa. E é impossível, é muito difícil você ter as duas formações, porque disso precisa de uma prática, de uma experiência que você vai adquirindo. Então eu acho que é uma parceria essencial. Os grandes serviços de cirurgia crâniofacial, de cirurgia de malformações congênitas, como a gente falou da fissura lábio-palatina, não se admite não haver essa convivência. O senhor falou das fissuras lábios-palatinas, né? Até conhecida popularmente como lábio leporino, e da necessidade do tratamento ser realizado por uma equipe multidisciplinar. Nós sabemos que esse tratamento ele tem um tempo, né? Ele demora bastante para se alcançar êxito, né? É um tratamento longo. Qual seria então o papel do cirurgião dentista, do cirurgião plástico nesse tratamento? Primeiro tem que ser avaliado o caso em si. Por exemplo, se o paciente é um recém-nascido, né? Até 3 meses a gente pode, em alguns casos, dependendo do serviço, você já fazer a reparação do lábio quando é uma lesão só labial. Quando há uma lesão da arcada também, muitas vezes com a fissura que vai do lábio até o palato, então você tem que fazer uma terapia de reeducação, de recolocação da arcada, e isso em primeiro lugar é o cirurgião dentista. Tem que ser feita uma avaliação fonoaudiológica também, psicológica desse paciente, do pediatra muitas vezes entra nessa avaliação também, e a reparação ela é concomitante, quer dizer, na maioria das correções de fissuras lábio-palatinas, onde há a abertura do lábio
e do palato, entram nas cirurgias, principalmente as cirurgias maiores, os dois profissionais, o cirurgião dentista e o cirurgião plástico. Evidente que isso vai depender de cada serviço, né? No Brasil a gente tem grandes centros como a USP de São Paulo, o Bauru, o Centrinho de Bauru, o próprio serviço do professor Pitangui, lá na Santa Casa do Rio. Então cada um tem uma sequência assim, com as suas peculiaridades, mas de um modo geral há uma unanimidade nessa época de reparação, e a unanimidade maior é a necessidade do cirurgião dentista. Dr. Múcio Porto, nós somos conhecidos, o povo brasileiro, como um povo vaidoso. Isso é bom, na minha visão. A estética facial, ela tem sido muito procurada. Tem sido, como hoje em dia até posso dizer que tem sido supervalorizada. Qual seria, então, os tratamentos que o senhor poderia colocar aqui para quem está nos assistindo em relação a pessoas que têm envelhecimento facial precoce, pessoas que têm marcas, rugas, ou até mesmo flacidez, fazendo com que a pessoa não se sinta bonita? O Brasil é conhecido como a meca, talvez, da estética, né, nessa área que a gente está conversando. E grandes escolas apareceram no Brasil, tanto na odontologia quanto na cirurgia plástica. E eu acho o seguinte, há uma supervalorização, sim, da procura da estética. Existem trabalhos, por exemplo, que mostram que homens e mulheres, além de, em primeiro lugar, a procura de uma melhoria na autoestima. Mas, em segundo lugar, existe, por exemplo, fatores como profissionais. Hoje em dia, claro que se valoriza muito a capacitação profissional, mas é claro que uma boa aparência também conta na procura do trabalho, de um modo geral. E talvez haja um excesso, sim, mas eu acho que, de um modo geral, o trabalho da autoestima, que a procura da estética faz, ele é essencial para a alma do ser humano. Então, sabendo se considerar excessos enfim, e questões éticas e técnicas, eu acho que é uma coisa positiva e, graças a Deus, tem se desenvolvido muito com várias técnicas. Tanto técnicas desde as mais clássicas, como cirurgias, né, faciais, estéticas, passando pela revolução que foi a toxina botulínica, no caso o Botox, hoje o Dysport e outras toxinas que estão aparecendo. Os preenchimentos que são cada vez mais seguros e mais biocompatíveis, além de peelings e terapias a laser e radiofrequência enfim, e plasma e tanta coisa que a gente usa para contração da pele. E atualmente, talvez a coisa mais moderna são as terapias com células-tronco, que já são disponíveis no Brasil, em Brasília inclusive, onde você tira tecido humano, geralmente pele ou gordura, e me parece que na odontologia também já existem pesquisas e tratamentos sobre isso, e que no nosso caso a gente faz, essas terapias são de estimulação dessas células-tronco e de fibroblastos, né, que são as células que produzem colágeno e elastina, e são feitas injeções na pele para aumentar o tônus da pele. E enfim, quer dizer, a gente tem terapias que são feitas em centros cirúrgicos, que são cirurgias grandes, com anestesia geral muitas vezes, e procedimentos feitos em consultório, que são os procedimentos de preenchimento, de toxina botulínica, de peelings, etc. Então, eu acho que o Brasil é sim uma das mecas do mundo, o Brasil, os Estados Unidos, e o que se faz aqui não deixa nada em relação a outros grandes centros. E hoje a gente tem uma vigilância muito séria, muito boa, de órgãos como a Anvisa, né, e do próprio Ministério da Saúde, que estudam e que controlam o uso de substâncias e tal. E enfim, existem vários tratamentos e que, de um modo geral, são acessíveis e absolutamente eficazes. Muito obrigado, Dr. Múcio, pela sua participação. Eu que agradeço muito o convite, fiquei muito honrado, é um prazer poder trocar ideias com colegas, com pessoas que compartilham dessa vontade de fazer um bom trabalho. A todos vocês que nos assistiram, muito obrigado pela sua audiência. A todas as mães, o meu carinho, o meu mais profundo respeito e admiração. Nós amamos vocês. Fiquem com Deus e semana que vem, não esqueçam, Odontologia em Destaque, novamente conversando com o Dr. Múcio Porto sobre estética facial.